Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre vozes verbais, o que são, como elas são classificadas e vamos também citar alguns exemplos. Vozes verbais não é um conteúdo difícil, porém requer muita atenção. O que são? Vozes verbais são as relações do sujeito com a ação do verbo na oração, ou seja, é como o sujeito age diante da ação que o verbo demonstra. Nessa relação nós vamos ter o sujeito que age, o que sofre, o que age e sofre. Conclui-se que as vozes verbais vão tratar da ação do sujeito na oração, ou da função do sujeito em relação ao verbo, ou da relação direta do sujeito com a ação do verbo da oração. Mas professor, como assim eu não entendi nada? Calma, aos poucos nós vamos vendo as classificações e tudo vai se clarear na nossa mente. Vamos lá para a primeira classificação. Voz ativa. Quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Esse sujeito é chamado de sujeito agente. Exemplo. Mariana vende livros. Qual é o verbo que está aí? Vende. Verbo transitivo direto. Quem pratica a ação de vender? Mariana. Quem pratica geralmente o verbo é o sujeito. E nesse caso, é chamado de sujeito agente. Então, Mariana, sujeito agente. Mariana vende o quê? Livros, objeto direto. Em alguns estudos, alguns sistemas de ensino, dependendo do material, vão apontar uma coisa diferente do objeto direto. Como aqui nós não estamos diretamente fazendo análise sintática, pode ser que apareça o termo afetado ou o termo paciente no lugar de objeto direto. É a mesma coisa, afetado e paciente quer dizer que esse termo, no caso o livro, sofre ação de venda. O livro é afetado pela ação, Mariana vende. Quem que vai ser afetado com esta ação? Os livros, ok? Então os livros podem ser tanto objeto direto, termo afetado ou termo paciente. Eu particularmente prefiro termo afetado, porém não é obrigatório, tá? Qualquer um dos três estão corretos. Vende livros, Mariana. Nesta oração, a frase está deslocada. Altera o sentido? Não. O tempo do verbo está o mesmo? Sim. Então, continua sendo voz ativa normalmente, ok? Mesmo estando deslocado, continua sendo voz ativa. Temos também a voz passiva analítica, que é quando o sujeito é paciente. Ele recebe a ação demonstrada pelo verbo. Exemplo: livros são vendidos por Mariana. Observe que agora Mariana não é mais o sujeito. Quem é o sujeito são os livros, né? Livro, sujeito, paciente. Ele é o sujeito e ele também recebe a ação da venda. São vendidos é uma locução verbal. Por que acrescentou o são aí? Automaticamente, obrigatoriamente, toda vez que passarmos uma oração da voz ativa para a passiva, vai se acrescentar um verbo. Esse verbo é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar aqui é o ser, aqui conjugado como são. São vendidos. Esse verbo auxiliar ele vai ajudar a compreender melhor a oração, de modo que ela tenha mais sentido, ok? E vendidos, não é mais vende como na voz ativa. Quando vai para a voz passiva analítica, o verbo ele vai para o modo particípio, ok? Então, são vendidos por Mariana. Mariana é a agente da passiva, ok? Que provoca toda a ação aí. Então, o que nós podemos concluir? Que na voz ativa temos o termo afetado e paciente, temos o verbo e temos o sujeito agente. E na voz passiva analítica, nós temos o sujeito paciente, o termo afetado da voz ativa, na voz passiva ele vira sujeito paciente. O verbo na voz ativa, na voz passiva ele vira
ele se torna o verbo no particípio e tem também a adição do verbo auxiliar ser. E o sujeito agente, ele vira agente da passiva na voz passiva analítica, certo? Voz passiva sintética. Constrói-se com verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Exemplo: vendem-se livros. No caso aí, a Mariana já sumiu, não tem mais Mariana, ok? Porque o agente da passiva não se inclui na voz passiva sintética. Vendem-se livros. Vendem, verbo transitivo direto. Beleza. O se é a partícula apassivadora. E os livros é sujeito paciente, né? É aquele que sofre a ação da venda. Não há agente da passiva, como eu já disse, e assim como na voz passiva analítica, nós só podemos transformar uma frase da voz ativa para a passiva sintética se o verbo for transitivo direto. Ou seja, eu não falei isso na voz passiva analítica, mas serve, eu quero reiterar aqui. Tanto na voz passiva analítica quanto na voz passiva sintética, se o verbo não for transitivo direto, é impossível fazer essa transformação. Não tem como passar da ativa para a passiva, ok? Tem que ser verbo transitivo direto. Voz reflexiva é quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e recebe a ação. Exemplo: Carlos cortou-se. O que quer dizer aí? O Carlos, ele se cortou, tá? Sei lá, às vezes cortou o dedo de quem? Do Carlos. Cortou é o verbo, Carlos, sujeito, agente e paciente. Foi ele que cortou e ele que teve aí, no caso, como dei de exemplo, o dedo cortado. E o se, para nós descobrirmos o que é esse se, qual o nome dele aí. Sempre que o se estiver no sentido de a si mesmo, ele será um pronome reflexivo. Como assim no sentido de a si mesmo? Carlos cortou a si mesmo. É o mesmo sentido que tem aí no exemplo. Carlos cortou-se e Carlos cortou a si mesmo quer dizer a mesma coisa, tem a mesma intenção. Então o se é um pronome reflexivo. Nós temos também a voz recíproca, quando o sujeito pratica uma ação sobre outra pessoa e essa outra pessoa pratica a mesma ação contra o sujeito. É uma ação mútua. Exemplo: as crianças se machucaram. As crianças, sujeito, agente e paciente, elas praticam e elas recebem. Note que na voz recíproca sempre não vai estar no singular, sempre no plural, mais de uma pessoa, ok? Aí está as crianças, podem ser 2, 3, 10 mil crianças, mas no plural. As crianças se machucaram. Machucaram é o verbo. E o se, o que é? Sempre que o se for equivalente à expressão uns aos outros, ela será classificada como um pronome recíproco. Ou seja, as crianças machucaram umas às outras. É nesse sentido, tá? Então, a partícula do se aí é um pronome recíproco. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.